Boa noite, estamos hoje reunidas para apresentar nosso trabalho final de Linguística Geral 3. Fazem parte do grupo as acadêmicas Andréa Sotile, Karina Caglioni Lorenzato, Elisa Regina Orsato Posser e Marlene Terezinha Sgarbi Rodrigues. Somos do Polo de Camargo. Esse trabalho é baseado no artigo De Discente a Docente, a busca dos alunos professores pela prática pedagógica de ensino de inglês ideal, de Michele Teixeira Passini. As reflexões sobre o ensino da língua estrangeira trazem inovações em metodologias e possibilita, assim, mudanças nas práticas de ensino. Quando falamos no contexto da educação básica, falamos em parâmetros curriculares nacionais de língua estrangeira. Sobre a análise do discurso, é possível observar como as novas práticas são levadas para a sala de aula por alunos professores em situação de estágio docente em língua inglesa. Ao preparar a aula, o aluno professor revela as concepções que sustentam sobre a língua, alunos e seu papel enquanto professores de inglês. Por isso, essa análise é composta por 4 sequências discursivas que são provenientes de um arquivo formado por memórias de aula, escritas por acadêmicos e abordadas a fim de atingir o objetivo da análise. Existem diversas razões para que alguém decida aprender uma língua estrangeira. A primeira delas é adquirir um maior conhecimento linguístico que possibilite a compreensão de outras realidades, de países e de outras línguas. A segunda, adquirir uma nova língua para facilitar a comunicação em viagens internacionais, ou seja, adquirir a fluência no idioma. E a terceira, ascender profissionalmente. Em uma sociedade que vivemos hoje, globalizada, é imprescindível uma língua estrangeira e também cumprir a carga horária do currículo escolar. Ao olhar o ensino da língua inglesa no contexto brasileiro, pode-se questionar sobre seu objetivo, tendo em vista o atual contexto que se refere à baixa carga horária, ao grande número de alunos em sala de aula e muitas vezes a falta de recursos para a realização das mesmas. As funções do ensino da língua estrangeira em escolas públicas são 3, essas funções são as funções básicas. A primeira delas é a natureza legalista, que diz que pode-se discordar das determinações do MEC, mas delas não se pode escapar. É necessário aprender pelo menos uma língua estrangeira na escola regular. Na segunda delas, temos a natureza social, que diz que o desenvolvimento da leitura pode ajudar no processo de inserção cultural e pode tornar o estudante um cidadão consciente de si mesmo e na língua estrangeira que está estudando. Finalmente, a aprendizagem de línguas estrangeiras cumpre o papel de desenvolver e auxiliar na construção do conhecimento do aluno. Os PCNs e a língua estrangeira, um marco nas práticas de ensino de inglês. A primeira LDB, de número 5.692, foi promulgada em 1971 pelo presidente Médici, em plena ditadura militar. De 1969 a 1973, o PIB cresceu muito, ocasionando assim um aumento da dívida externa e assim, consequentemente, necessitou de muito mais mão de obra. O que esse fato tem a ver com o nosso estudo? Ele tem que ver que ele tornou-se relevante porque produziu alterações curriculares na educação básica. O ensino de línguas estrangeiras passou a ser facultativo e, portanto, muitas instituições escolares excluíram a disciplina em seus currículos. Aí observamos que foi adquirido, assim, o caráter
mecanicista na educação, onde o privilégio era para cursos e disciplinas voltadas e úteis para o trabalho, introduzindo assim o futuro do aluno para ser somente um operário. Em 96, a lei número 9.394, ela retoma a obrigatoriedade da língua estrangeira na instituição. E essa opta dentro, claro, do contexto próprio, se ia ser o inglês ou o espanhol. Em 98, os PCNs publicam as bases teóricas e pedagógicas do ensino de língua estrangeira para os professores de educação básica. Que sustentam o objetivo principal do ensino de língua estrangeira na escola. A possibilidade de aumentar a autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão para ser capaz de agir no mundo social. Dentro desses objetivos, o aprendiz de língua estrangeira faria uso de 3 conhecimentos: o sistêmico, que é o léxico semântico, morfológico, sintáticos e fonético-fonológicos. O do mundo, onde ele traz conhecimentos adquiridos pelas experiências em suas atividades cotidianas. E o de organização textual, onde tem o reconhecimento de diversos tipos de texto com propósitos específicos. Aí temos 4 habilidades que são atribuídas à aprendizagem de uma língua estrangeira, que é a fala, a compreensão auditiva, a escrita e a leitura. A leitura é dividida em 3 etapas, que é a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura. A pré-leitura é onde o aluno tem um pré-conhecimento geral do texto em todos os aspectos. A leitura, ela acontece de uma forma mais silenciosa, onde o aluno seleciona as principais informações. E a pós-leitura é uma discussão sobre as questões abordadas no texto. Sobre as práticas do ensino de inglês. O aluno é considerado em sua relação com os outros e com o mundo que o cerca. Esse conhecimento que ele traz consigo agrega aprendizado, saberes que serão compartilhados e poderão contribuir para o bom andamento da aprendizagem. Entre a prática e a teoria há uma lacuna desafiadora. Na prática, o professor não poderá limitar-se às práticas habituais descritas nos documentos. É necessário sempre estar buscando novas formas de ensinar que tragam o aprendizado desejado. Alunos e professores estudam PCNs por um semestre na prática, fazem visitas de observação em escolas e elaboram planos de aula. No estudo dos PCNs, o professor obtém as informações necessárias para elaborar suas aulas dentro das concepções desse documento. Após a aplicação, são feitos registros do que foi observado na mesma, que é chamado memória de aula, onde o professor coloca observações sobre conteúdo aplicado e o aproveitamento ou dificuldades dos alunos. Nas práticas tradicionais e as novas práticas que estão acontecendo. Nas tradicionais, a língua, ela usa o sistema, é apenas usado o sistema de signos, o código passivo de transposição. Nas novas práticas, ela visa um caráter social, assegura ao aluno um engajamento discursivo. A língua é vista em seu caráter social, ou seja, o aluno em relação aos outros e ao mundo. O aluno não é apenas o receptáculo de informações, ele interage com a classe, participa da construção dos sentidos. O aluno não é apenas
apenas o receptáculo de informações. Ele interage com a classe e participa da construção de sentidos, o que facilita o aprendizado. O professor, ele é mediador. Ele conduz a aula, repassando o conteúdo do plano de aula e dá oportunidade aos alunos de participar da aula, interagindo com colegas e professor, colocando as dificuldades, esclarecendo dúvidas. As palavras dos alunos, professores e um gesto de análise. Análise de discurso Pecheutiana entende a língua como meio de se chegar ao discurso, que é seu objeto de interesse. A teoria discursiva Pecheutiana não é uma teoria linguística, é uma teoria materialista dos processos discursivos. A língua é entendida como a base material de tais processos. A partir dela, a língua e da consideração das condições de produção que podemos então chegar ao produto propriamente dito, ao discurso, que é o objetivo do interesse. Semântica discursiva, análise científica dos processos característicos de uma formação discursiva. Leva em consideração o elo que liga esses processos, as condições nas quais o discurso é produzido. Formação discursiva, conceito basilar para análise no campo da semântica discursiva. Entendê-la como heterogênea é considerar que os saberes do seu interior não são isolados de saberes de outras formações discursivas. A teoria discursiva, ela afirma-se em uma teoria não subjetiva da subjetividade. A ideologia, então, ela interpela os indivíduos em sujeito, e quando se fala em sujeito, se fala em ideologia. Aqui temos o sujeito em duas ordens. A forma sujeito, segundo Fechou, ele organiza os saberes de uma formação discursiva, e a segunda, então, que é o sujeito enunciador, que é o que se relaciona com essa forma sujeito anteriormente mencionada. Para Pechou, então, nessa relação de sujeitos, existem três possibilidades, que é o sujeito enunciador, né, que é aquele que produza de maneira espetacular a forma sujeito. A segunda, que o sujeito enunciador traga os saberes da forma sujeito, porém questione-os, e que o sujeito identifique-se desses saberes. A primeira forma, então, sujeito enunciador, seria o sujeito que reproduz de maneira espetacular a forma sujeito, mostrando-se plenamente identificado ao que ele mesmo denomina como a modalidade do bom sujeito, enquanto que o sujeito enunciador pode ser caracterizado assim como o mau sujeito. E o terceiro tipo de sujeito, então, a terceira ordem, que é o sujeito que se identifique com os saberes, encontrando-se já inscrito em uma outra formação discursiva. Aqui, então, a gente vai trabalhar, vai mostrar o resultado do trabalho dos alunos professores na prática. A colega falou que eles estudaram por semestres PSMs, que eles elaboraram planos de aula, que eles foram para a sala de aula, e depois disso eles elaboraram então as memórias de aula. Então, a partir de agora a gente vai discutir um pouco então sobre esses relatos baseados nessas memórias de aula que esses alunos professores fizeram. Essas memórias de aula foram divididas em 4 sequências discursivas baseadas nessas memórias de aula escritas pelos alunos professores. Na primeira sequência discursiva, ou seja, o primeiro aluno professor utilizado aqui, a primeira memória de aula utilizada aqui, ela mostra uma aula de leitura,
onde o principal objetivo do professor nesta aula é ensinar seus alunos a usar um dicionário bilíngue para desenvolver autonomia. Segundo os PCNs, dicionário, saber utilizar um dicionário bilíngue é sinônimo de recurso de apoio. O dicionário então seria usado como um recurso de apoio e não como material principal da sala de aula. O que se percebe então no discurso do professor, na memória de aula, no relato dele, é que ele se preocupa em esclarecer dúvidas dos alunos quanto à significação das palavras no caso de polissemia. E isso é uma característica muito marcante das práticas tradicionais de ensino, tá? Onde o professor detém o conhecimento, passa e o aluno recebe. Na segunda sequência discursiva, o professor tem uma preocupação em estabelecer relação entre o que está sendo estudado ao longo das aulas. Ele demonstra fazer uma retomada da aula anterior, segundo o relato dele em sua memória de aula. Ele faz, em um determinado momento desse seu relato, dessa sequência discursiva, menção a uma lista de exercícios de fixação. No decorrer da aula, ele lança a mão dessa lista de exercícios de fixação para desenvolver uma determinada atividade com os seus alunos. Essa lista de fixação, de exercícios de fixação, é uma característica, uma identificação com as práticas tradicionais. Por mais que ele tenha pensado a aula dele nas novas práticas de ensino, o fato de lançar mão dessa lista de exercícios de fixação deixa claro que ele ainda tem alguns resquícios das práticas antigas, das práticas tradicionais de ensino. Então, o que vai na contramão de uma concepção socio-internacional da língua, né? Porque o aluno não é uma folha em branco, ele tem conhecimento, ele tem um conhecimento de mundo, como as colegas já falaram, ele não é uma tábula rasa. E a terceira sequência discursiva, então, foi baseada numa aula planejada em aula de leitura, com momentos de pré-leitura, leitura e pós-leitura, que são 3 momentos que a colega Elisa já mencionou, os objetivos e como acontece cada um desses momentos. Na memória da aula que o professor fez com esse planejamento, há alguns indícios também de ligação com as práticas tradicionais. O professor menciona em um momento do seu relato a seguinte frase: os alunos ainda cometem equívocos com os componentes da família, muitas vezes trocando os nomes. A compreensão da escrita é entendida então como uma decodificação de itens lexicais específicos aqui, componentes da família. Isso não significa que se o aluno não sabe escrever ou confunde os nomes dos componentes da família, ele não possa entender o que ele está falando. É uma confusão que pode acontecer numa língua estrangeira ou na própria língua mãe. Isso não significa que ele não esteja construindo conhecimento. Então, as sequências discursivas, elas apresentam uma identificação com as práticas de ensino tradicionais bem claras. Os professores têm traços do novo, mas ainda com um domínio de concepções de língua e professor relativas às práticas tradicionais. Ou seja, na prática, eles aprenderam a fazer o novo, como a colega Marlene falou. Eles aprenderam a fazer o novo. Mas na teoria aprenderam a fazer o novo, perdão. Mas na prática ainda predomina a prática tradicional. Isso pode ser também fruto do que eles tiveram enquanto alunos, não necessariamente na faculdade, mas na escola mesmo, que é o que fica gravado no nosso inconsciente. O difícil é desviciar dessa prática tradicional, que é a predominante, e ir para o novo, que é mais desafiador, que é novo de uma maneira mais geral, assim, desafiador e exige um pouco mais do professor. Considerações finais. Durante a reflexão, é possível trazer questões concernentes à formação de professores, enfatizando aqui a prática pedagógica. O que se passa na escola tem maior relevância quando ela tem um papel fundamental na constituição dos estudantes.
Se formarmos alunos mais críticos e capazes de romper a reprodução do status do então será preciso olhar de forma mais ampla para a prática de ensino, não apenas fornecendo aos alunos o como fazer, mas auxiliando na compreensão do porquê fazer. Assim, dar aula de inglês não se refere só a um mero trabalho de transferência de códigos linguísticos, partindo de uma língua para chegar em outra, mas sim um ato político e de viés da prática pedagógica. Muito obrigada.